Boas, para este vídeo eu decidi falar acerca da solidão, Eh, demonstrando mais ou menos, fazendo um pequeno discurso filosófico acerca do o que é que causa a solidão. Claro que a solidão envolve muitas coisas, mas acima de tudo a solidão é uma coisa que acontece de dentro para fora. Eu repito-me, a solidão é um estado de espírito. A solidão é um estado de vazio interior. Eh, é um estado de dependência emocional. Quando uma pessoa não se preenche a si mesma, quando uma pessoa não dá atenção ao seu interior, à sua interioridade, a solidão é um problema espiritual, é basicamente isso. Quando uma pessoa não dá atenção, não se centra dentro de si mesma, quando uma pessoa tem a sua atenção, o seu foco constantemente fora de si, nos outros, o que os outros pensam, o que os outros irão dizer, ou até na sua aparência física, quando a pessoa está focada constantemente no dinheiro, em ter, para ostentar, na competição, quando uma pessoa tem a sua centragem completamente fora de si, porque foi por causa do lixo sociocultural que recebeu e que recebe desde que nasce, que empurra as pessoas para fora e que não que não incentivam de uma maneira ou de outra à felicidade, ao autoconhecimento, à autoconsciência e até à autoajuda, é claro que as pessoas sentem um vazio enorme. E a solidão, esta solidão que tem uma relação profunda com a falta de autoestima, destrói o ser por dentro. E muitas vezes existe a nossa ilusão, que é o nosso ego, e até em termos de algumas determinações socioculturais também, que a solidão é uma coisa que é um problema que acontece fora para dentro. Mas como se a companhia dos outros fosse, fosse resolver a questão da solidão. Quando uma pessoa, às vezes, já é um bocado clichê, sentir solidão, mas estar acompanhado. Ou estar no meio de uma multidão e sentir um vazio enorme. A questão da solidão é uma questão profundamente interior, profundamente espiritual, profundamente. É uma coisa relativa à alma. Ela não é a solidão. Eu acho que é dos maiores flagelos, dos maiores problemas da humanidade. Que as pessoas muitas vezes habituam-se a ter de viver em sociedade, ter de viver e todo esse tipo de questões importantes e esquecem-se de terem de viver com elas mesmas. E o que é elas são, profundamente, que às vezes as pessoas não sabem de todo e nunca dedicam tempo para descobrirem aquilo que são verdadeiramente. É porque muitas vezes acreditam que são aquilo que a sociedade neste momento diz que são, aquilo que a ciência de uma maneira ou de outra diz que são, ou aquilo que alguns arquétipos dizem que são. As pessoas não assumem muitas vezes a responsabilidade e a autoridade para darem resposta àquilo que é o que é que eu sou, ou o que é que nós somos, no meio do cosmos, no meio do universo. Então, com este vazio interior enorme, que muitas vezes uma pessoa está muito mais preocupada com, às vezes até com o futebol, não tem problema nenhum, mas toda esta nossa centragem em algo que está fora de nós, neste caso falei do futebol, ou do trabalho, ou das outras pessoas, ou até da nossa aparência física, uma pessoa agora há a exigência para ser fit. Toda essa questão que tem muitas vezes mais a ver com aparências e com os outros, com algo exterior a nós, do que com a nossa interioridade, faz com que as pessoas criem uma vida vazia. Uma vida em que elas não sabem o que são, não dão atenção a elas mesmas, muitas vezes criam a ilusão de que a questão da autoestima, criar o corpo ideal, ou ter um corpo com uma aparência fantástica que vai resolver o problema do vazio interior, por causa de porque os outros dão atenção, ou porque há uma atratividade sexual, e isso não resolve nada. Porque, como eu já falei noutros vídeos, e já quem acompanha o meu trabalho sabe, imaginemos uma pessoa que tem problemas intrínsecos, psicológicos, emocionais, seja o que for, porque tem um bocado de peso a mais, entre aspas, isto é relativo, peso a mais, porque a pessoa é gordinha, pronto, e é julgada por ser gordinha. Então a pessoa com essa dependência emocional, ela sofre muito, porque ela valoriza demais aquilo que os outros dizem, no sentido negativo,
Então ela vai transformar, muitas vezes, pode também não fazer isso, transformar o seu corpo de maneira a ter o aspecto ideal para os outros valorizarem. E o que é que acontece aqui? Ela continua a depender emocionalmente daquilo que os outros irão dizer. O seu foco continua a ser os outros, continua a ser fora. E essa questão do foco continuar a ser fora faz com que a pessoa sinta um vazio, porque ela dentro dela mesma, ela está vazia. Ela não se preencheu consigo mesma. Ela não dedica o tempo para estar consigo mesma. As pessoas têm um grande problema de fechar os olhos e sentir aquilo que são. Sentir aquilo que pensam até. E ficar ali, no silêncio. No aparente vazio. E como têm medo de fechar os olhos para se sentir elas mesmas, para experienciarem uma outra forma da realidade, que é a realidade, esse medo que as pessoas têm de fechar os olhos, de meditar, esse medo da meditação, esse medo da espiritualidade até, faz com que as pessoas sintam um vazio enorme. E depois, claro que para tapar esse vazio, as pessoas vão procurar o quê? Poder, fama, estatuto social, uma enorme atenção dos outros, um reconhecimento dos outros. O centro vai passar a ser os outros. E aquelas pessoas que não conseguem alimentar o interior vão tentar ao máximo alimentar o exterior. Que é mostrar, ter coisas para mostrar. Ter coisas para mostrar que têm. E confundem, pois, ter com ser. Porque as pessoas, o estado do ser que elas estão a sentir naquele momento é decadente, é deprimente. Então há uma valorização. E isto levanta grandes questões sociais. Porque depois as pessoas até se endividam, para ter, não têm dinheiro para comprar certas coisas, mas precisam de ter para que os outros valorizem, para tapar o vazio interior. Então começa muitas pessoas a endividar-se por causa de precisam ter aquilo que não podem. E com a ideia de que serão aquilo que não são. Mas o que interessa é parecer. Então começa a haver crises até em termos económicos porque existe no fundo uma crise de valores, uma crise de centragem. As pessoas não olham para dentro, as pessoas não dedicam tempo, as pessoas nem se interessam para descobrir aquilo que são verdadeiramente. Porque às vezes os valores estão completamente decadentes, destrutivos. Uma pessoa não para pensar, uma pessoa não para sentir. Uma pessoa muitas vezes é oprimida e reprimida nas instituições de ensino porque tem de ser assim, porque só posso pensar desta maneira. É reprimida e oprimida pelas religiões de uma maneira ou de outra, não quer dizer que elas sejam todas más ou que sejam só coisas más nas religiões. São reprimidas e oprimidas nas escolas, mas neste caso no âmbito familiar. É tudo a dizer como é que as pessoas têm de ser, o que é que as pessoas são, e as pessoas não sabem o que são. As pessoas não param para fechar os olhos. As pessoas têm medo de fechar os olhos. As pessoas acham que fechar os olhos é só quando é para dormir. Então, para que é que servem os olhos? Servem para olhar para fora. Só. E o que uma pessoa tem de aprender a fazer é olhar para dentro. Ganhar curiosidade intelectual, filosófica, acerca do que é que são. Uma pergunta que eu coloco agora e como eu sou colocar assim mesmo. O que é que tu és? Ou neste caso, o que é que eu sou? Não eu. A pessoa a colocar. Tu que estiveres a ver este vídeo, por exemplo, o que é que eu sou? O que é que eu sou no meio disto tudo? Eu sou o nome que me deram? Eu sou o estatuto social que eu tenho da minha profissão? A profissão que eu tenho não é a profissão que eu sou? O que é que eu sou? Qual é a autoridade final para eu dizer a mim mesmo o que é que eu sou? São os outros? É as aparências? A grande questão da solidão é a grande questão da falta de vida interior. Às vezes, e isto não é provocação, não é julgamento, não é moralismo, às vezes as pessoas passam tanto tempo a olhar para fora, tanto tempo a olhar para o que os outros têm ou não têm, para o que os outros fazem ou não fazem, para o que os outros são ou não são, tanto tempo a olhar para o espelho, a aparência do meu corpo, tenho de ser fit, tenho para os outros me valorizarem, para os outros me darem atenção, para os outros... E não há problema nenhum em cultivar, em cuidar da saúde corporal, não. A grande questão é depois, para ser essa questão do fit, que é fantástico, se uma pessoa puder cuidar da saúde, às vezes a pessoa destruir a saúde para ter aquele corpo ideal. Então, aquele corpo, aquela aparência do corpo, que é outra coisa, muitas vezes não reflete um estado de saúde. Enquanto há pessoas que podem ter um bocado mais de gordura, mas são muito mais saudáveis. A grande questão aqui é o que é que nos leva a fazer as coisas. Porque aqui, a questão aqui não é julgar ninguém,
Cada pessoa que muitas vezes se sente frustrada, insatisfeita, é revolta, é raiva, começa a vir. O que é que nos leva a fazer certas coisas? O que é que nos leva? Vamos ver, a solidão às vezes é tão grande que as pessoas criam. As pessoas precisam de ter alguém, mesmo que esse alguém lhe faça mal. Lhe faça mal. Porque mesmo que alguém seja muito agressiva, uma pessoa seja muito agressiva connosco, ao menos nos distrai da solidão que nós sentimos. E depois, claro, a pessoa quer a cara a metade, a pessoa quer, a pessoa quer alguém que está. Porque a pessoa já é metade, a pessoa já se encontra num estado de metade, a pessoa não trabalhou o interior, a pessoa nunca dedicou tempo para se realizar plenamente dentro de si mesmo, para lidar com as suas frustrações, com as suas angústias, com as suas carências. Porque a pessoa sempre projetou a sua felicidade nos outros. E chega sempre uma altura na vida de cada um em que uma pessoa tem de parar mesmo e tem de olhar para dentro. Tem de parar de fazer o que está a fazer, tem de questionar aquilo que anda a fazer. Tem de perceber que às vezes está a canalizar tempo e energia para coisas que uma pessoa vai ver e são fúteis e não interessam para nada. E até a forma como as pessoas usam a palavra amor. A pessoa, eu amo o clube de futebol, eu amo, e depois a palavra amor foi tão banalizada que a pessoa ama o clube de futebol e mata em nome dele. E é violenta em nome dele. E eu acho que as pessoas confundem muitas vezes amor com paixão. Que a pessoa ama o clube, mas não ama os familiares, mas não ama os animais, mas não ama mais nada, mas ama o clube. Ama o amor. E as pessoas confundem amor com paixão. Eu acho que isto aqui está, no meu entender, mas sem julgamentos, sem moralismos, o que é importante é uma pessoa repensar as coisas e desconstruir as coisas, e analisar e perceber, principalmente quando uma pessoa está frustrada e insatisfeita, onde é que uma pessoa anda a canalizar as suas energias e a sua atenção. Onde é que uma pessoa está centrada. Se uma pessoa dedica o tempo todo para cultivar algo que tem mais a ver com aparências, com futilidades, com coisas exteriores, que no fundo uma pessoa vai ver e não realizam ninguém, ou uma pessoa dedica tempo para cultivar e para resolver aquilo que precisa ser resolvido, que é relativo à interioridade. Só que parece muito abstrato, muito... mas o que é que nós somos no meio disto tudo? E às vezes nós não pensamos. Eu acho que a filosofia é muito importante para uma pessoa questionar as coisas. Será que nós andamos a fugir da verdade? Será que nós andamos a criar ilusões? A ilusão de que algumas coisas que poderão ser verdade, no fundo, são coisas de malucos ou ilusórias. Nós às vezes temos tantas certezas e temos de colocar em causa essas certezas, porque às vezes... Eu gosto de um poema que eu desenvolvi, que é... que até está na obra Ensaio sobre o Individualismo. Triste é o errado, com a certeza de estar certo. Pois da certeza no errado nega a certeza do que é certo. Triste é o errado, aquela pessoa que está errada, entre aspas, está para pôr as pessoas a pensar. Com a certeza de estar certa. Portanto, ela está errada, mas tem a certeza de estar certa. Pois da certeza no errado, pois a certeza que tem, mas naquilo que no fundo é errado, nega a certeza de que é certo. Nega a possibilidade de ganhar a certeza daquilo que é certo. Portanto, isto aqui acaba por ser uma espécie de paradoxo. É que uma pessoa coloca em causa as certezas que as pessoas têm nas coisas. Será que nós somos mortais, como muitas vezes criamos a ilusão, ou como muitas vezes pensamos que somos? Será que existe a alma? Será que existe a supramatéria? Será que existe os espíritos? Será que existe o outro lado? Será que existe vida depois da morte? Nós já parámos um bocadinho para estudar, para investigar, para colocar em causa essas questões na nossa vida. Essas questões filosóficas e científicas fundamentais, no meu entender. Porque se há coisa importante e que eu acho que as pessoas, que a ciência e a tecnologia, que tem de envolver tecnologia, deveriam investir será que existe vida depois da morte? Será que existe o outro lado, como os espiritualistas dizem? Será que existe a supramatéria? Porque é que em vez da ciência dedicar tanto tempo para... tanto tempo, tanta energia, tanto dinheiro, tantos recursos, tantas pessoas para desenvolver armas nucleares e formas mais eficazes de dizimar a população, que isto é só estúpido, isto é muito estúpido, isto demonstra a estupidez humana. Porquê é que não dedicam tempo para colocar em causa estas questões profundas que afetam milhares, milhões de pessoas, que afetam toda a gente? Que é a questão da mortalidade, que é a questão da alma, será que a morte existe mesmo? Será que existe o outro lado? Será que existe o céu? Será que existe o espírito? Será que existe essa questão das energias e das espiritualidades? Porque é que a ciência, no sentido convencional, em vez de parar de dedicar tempo
energia, recursos, milhões de pessoas, milhares, seja o que for, para desenvolver armas nucleares para matar mais eficazmente o máximo de pessoas possível. Isto é estranho, isto é estúpido e ridículo. Sem querer julgar, é só para pôr a pensar, é só para mexer com aquilo que as pessoas sentem. Porquê é que não dedicamos mais tempo, energia e dinheiro para estudar outras coisas? Isto é profundo, porque existe tanta crise, tanta falta de dinheiro para a educação, tanta falta de dinheiro para... tanta fome no mundo, tanta desgraça, e continua-se a gastar milhões e milhões dinheiro, recursos, pessoas, porque é muita gente, é muito recurso, muita energia canalizada para armas nucleares, para belicidade pura, e para coisas tão profundas que afetam tão profundamente a humanidade e cada pessoa, são postas de lado. E nós votamos nas pessoas que fazem isso. E as pessoas muitas vezes acreditam que isso é muito importante para a segurança nacional. Bombas e armas nucleares. A questão da solidão, as pessoas pensam que não está tudo ligado, mas está tudo ligado. A questão da solidão é uma questão de vazio interior, é uma questão de... As pessoas nascem e são educadas e formatadas muitas vezes para olharem até para elas mesmas como se fossem máquinas, como se não tivessem alma, como se não tivessem sentimentos, como se não tivessem emoções, como se a felicidade fosse ilusória muitas vezes. Ou então o pecado, a proibição, a repressão, todas essas repressões e opressões. Eu acho que nós devemos pensar profundamente acerca de mil e uma coisas da nossa vida, no sentido geral. Porque muitas vezes aquilo que nos leva a sentir um vazio enorme, a solidão, é toda esta competição, é toda esta vida exterior, as aparências que as pessoas vivem, esta necessidade de parecer, de ter, de mostrar que se tem, de todo esse vazio enorme que as pessoas vivem. E depois, claro que se metem em vidas decadentes e autodestrutivas. Todas estas crenças, todas estas ilusões que as pessoas vivem, que não realizam ninguém, destroem a alma por dentro. E depois, quando finalmente uma pessoa começa a cuidar de si, nem que seja a cuidar do seu corpo, começar por algum lado, às vezes é só por causa da aparência. E às vezes a pessoa está a perder saúde no ginásio. E a vida interior, e aquilo que uma pessoa sente quando fecha os olhos, e aquilo que uma pessoa é profundamente, e descobrir a alma, e fazer meditação, e todo esse tipo de coisa, e amar os animais, isso não existe. Nós temos de pensar profundamente a nossa relação com os animais também. Porque nós muitas vezes usamos os animais, nós não amamos animais, nós muitas vezes não amamos ninguém. Mas amamos o nosso clube de futebol. Isto está tudo trocado. E depois é claro que as pessoas estão tão distraídas com o futebol, com o trabalho, as pessoas estão a fugir delas mesmas. Por isso é que as pessoas se viciam no trabalho. As pessoas não querem lidar com aquilo que sentem. As pessoas não querem lidar com aquilo que são ou com aquilo que não sabem que são. As pessoas não dedicam tempo para descobrirem a alma, para descobrirem aquilo que são profundamente no universo, no cosmos. Para resolverem as suas frustrações, as suas fobias, a solidão. Porque o nosso ego diz-nos que para resolver a solidão é preciso estar ativo, é preciso não se pode pensar, é preciso estar com os outros, estar distraído com alguma coisa. E uma pessoa está a fugir. Depois não consegue dormir e tem de tomar coisas para dormir. E isto é uma bola de neve. E eu sou sensível a isso. Porque eu também passei por uma crise e tive de acordar. E tive de colocar toda uma data de coisas em causa. E o que eu desejo com este trabalho e com estes vídeos é ajudar as pessoas, tanto se estiverem numa crise, a perceberem que têm de fazer transformações profundas, como evitar as pessoas a terem de passar por uma crise, ou por uma perda, ou por, sei lá, uma depressão, para se colocarem em causa, para resolverem as suas emoções, para lidarem com aquilo que sentem, para olharem para dentro. Porque depois as pessoas vivem ansiosas, as pessoas precisam ter, as pessoas estão insatisfeitas. E não há sexo, não há orgasmo, não há nada disso que resolva a questão do vazio, da solidão, da carência e da frustração. Porque são questões da alma. São questões profundas. Não? O prazer não vai resolver isso. Por isso é que as pessoas se viciam em determinados prazeres. E consumir muito, e usar muito, e desfrutar muito desse prazer não resolve a frustração e a insatisfação. As pessoas continuam mal. Eu conheço exemplos disso.
estudem espiritualidade. Espiritualidade a par com a ciência, a par com a filosofia. Estudem, saiam dessa bola de neve. É preciso começar a olhar para dentro. As pessoas precisam de... Eu gostei de uma coisa que eu vi, acho que até foi até Laércio Fonseca. As pessoas precisam de olhar mais para o céu e olhar menos para baixo. Acho que é uma coisa assim. As pessoas precisam olhar menos para fora e olhar mais para dentro. Estudar o cosmos, estudar a imensidão do universo, estudar a imensidão do interior, da alma, outras coisas, sair da decadência, do, de um apego. O problema é o apego, é uma pessoa estar apegada, escrava a determinadas ideias existencialistas, apesar de ter um lado positivo, ateístas, nihilistas, absurdistas, e acordar, estudar outras coisas. Colocar tudo em causa porque existe uma falta de vida interior generalizada. As pessoas estão vazias, as pessoas sentem-se frustradas, insatisfeitas, as pessoas competem umas com as outras, as pessoas nem conseguem quase valorizar as conquistas dos outros, porque as pessoas estão sempre a competir, as pessoas estão sempre a alimentar muitas vezes ciúmes e invejas. As pessoas estão sempre a ter conflitos interiores porque como não estão bem delas mesmas, estão a procurar relacionamentos não correm bem, depois já existe ciúmes, depois existe... Porque as pessoas não têm vida interior, porque as pessoas ainda não aprenderam. E eu acho que nós precisamos mesmo de trabalhar a paz interior, trabalhar a harmonia interior, para depois de nos harmonizarmos, podermos estar bem com os outros, podemos estar bem com o mundo. Isto aqui é uma pequena reflexão. Nunca no meu trabalho, nos meus vídeos, eu pretendo julgar alguém ou ser moralista. Eu pretendo pôr a vontade profunda, pôr as pessoas a pensar, incentivar a curiosidade, a liberdade e a independência intelectuais, como eu digo com alguma frequência, incentivar as pessoas a pensar acerca das coisas, a refletir acerca das coisas. Colocar tudo em causa. Não é andar a incomodar os outros na rua, não é andar a incomodar os outros, é interiormente colocar em causa. Colocar em causa as próprias crenças. Se eu sigo aqueles ídolos, se eu sigo aquelas autoridades, se eu sigo isto ou aquilo, porquê? Não é andar a incomodar as outras pessoas, é andar a criar conflito com os outros, porque o que eu desejo é que haja paz. Intrínseca e relacional. E fica aqui uma pequena reflexão filosófica, porque a questão da solidão, a questão da autoestima, eu acredito que elas estão ligadas a tudo isto que eu falei agora e muitas outras coisas que eu não falei. Muitas outras coisas que eu não falei. Mas acima de tudo, uma pessoa precisa de estudar para resolver a questão da solidão. Primeiro, uma pessoa precisa dedicar tempo para estar sozinho. É estranho, mas é. E para trabalhar o que é que uma pessoa sente quando está sozinha. Uma pessoa precisa trabalhar isso. É preciso dedicar tempo para estar sozinho. E estudar meditação. Estudar as várias correntes de meditação, as várias formas de fazer meditação. Estudar budismo, por exemplo, que o budismo é muito bom para, nas práticas meditativas. Estudar várias coisas. Sair da zona de conforto intelectual e emocional, seja o que for, e procurar outras coisas. Porque se uma pessoa está frustrada, insatisfeita, sente um vazio, sente uma solidão, está sempre em conflito, qualquer relacionamento corre mal. Claro que corre mal. Uma pessoa não está bem, uma pessoa teve medo de estar sozinha, então mete-se na primeira coisa que aparece. E como uma pessoa está em conflito, vai atrair alguém que está em conflito. E é sempre assim, uma bola de neve. Até uma pessoa decidir aceitar passar um tempo sozinha, olhar para dentro, trabalhar o interior e só depois estar bem e preenchida e plena sozinha é que poderá estar bem com os outros. Só que as pessoas têm medo disso, que é mais fácil, é mais imediato relacionamento com os outros, porque também vai ter outras pessoas que também estão na mesma fuga. E como estão na mesma fuga e não estão plenas, as pessoas vão estar em estado de exigência. As pessoas vão projetar a felicidade nos outros e vão exigir constantemente. Vai ser relações de exigência. Exigir que o outro faça isto, ou faça aquilo, ou seja isto, ou seja aquilo, para tapar o vazio. Mesmo de forma inconsciente e indireta. E nunca se resolve a questão de fundo. Porque se continua a fugir. E depois o que é que acontece? A pessoa, como não quer colocar profundamente todas estas coisas em causa, aceita facilmente que a solução é comprimidos, é antidepressivos, é ansiolíticos, é todo esse tipo de coisa. Quando no fundo é
São questões profundamente filosóficas, científicas e relativas ao autoconhecimento e à autoconsciência que não foram colocadas em causa. E como é mais desconfortável, porque implica uma pessoa ter de ler vários livros, meditar, explorar campos desconhecidos, fazer toda uma data de movimentos de descoberta e lidar com a própria ignorância, e como é mais confortável isso e é uma questão de uma solução a médio e longo prazo, o que é mais fácil? A solução a curto prazo, que é comprimidos. Comprimidos e copo de água, que não resolvem nada, não resolvem questões profundas, não nos dão conhecimento, não nos transformam a vida, não nos ajudam a sair de um trabalho que nos faz mal, de afastar pessoas que nos fazem mal, ou até a nossa forma de relacionar com os outros. Não, é artificial, no fundo. É uma fuga. Uh, Portanto, vou terminar agora o vídeo. Tem de ser. Se gostarem destes vídeos, dos meus vídeos no sentido geral, subscrevam o canal, comentem, partilhem, ponham like e cumprimentos filosóficos. Isto é importante fazer com o seu canal, tem de dizer isso. Cumprimentos filosóficos.